Olá, vamos refletir? E a reflexão deste vídeo é a seguinte: será que acabando com todas as fronteiras que demarcam os países, que faz limite entre um país e outro, e consequentemente, geograficamente também, a diferença entre um país e outro, se acabássemos com todas as fronteiras e com todos os países consequentemente, e fundisse a humanidade num só país, numa só nação ou nacionalidade, será que com isso realmente acabaríamos com o perigo das guerras? Bem, essa é a proposta que alguns têm apresentado, em especial os comunistas, porque a ideia básica que é apresentada é que a guerra seria a definição simples de um país lutando contra outro. Sendo assim, já que a guerra seria definida de forma simplista entre um conflito armado entre um país e outro, logo, se acabássemos com as diferenças nacionais, dando fim às fronteiras, então acabaríamos com a raiz do problema que geram as guerras, ou que dá origem à guerra, às guerras. Será que realmente é por aí que vamos resolver o dilema da guerra? Bem, a proposta parece, a princípio, muito boa. Aliás, afinal, a união não é uma coisa que soa tão bonito? Não é uma coisa que soa tão assim agradável? Mas tudo tem os seus pró e contra. Nós temos que, muitas vezes, quando ouvirmos uma proposta aparentemente maravilhosa de um mundo melhor, de um mundo ideal, um mundo de paz, nós temos que nos perguntar, mas e os pró? Ou melhor, e os contra? Eu só ouvi o lado positivo. E o lado negativo? É um caso a se pensar. E muitas vezes nós ficamos tão ofuscados com a proposta, como por exemplo de dar fim às guerras e alcançar a paz universal, que ficamos assim tão anestesiados que esquecemos de exercer o nosso senso crítico e nos perguntar, mas a preço de quê? O que vamos sacrificar para essa tal paz universal, com uma irmandade universal, envolvendo uma unidade global? Esse é aí que está o X da questão. Vamos lá. Deixe-me apresentar um trechinho para vocês do Manifesto Comunista, que é considerado a Bíblia do comunismo, né? Aqui ele está descrevendo o que de fato os comunistas, segundo Karl Marx e Friedrich Engels, estão propondo como ideal para o mundo unido, um mundo de paz, a união mundial das nações. Vamos ler apenas um trechinho aqui, no capítulo intitulado Princípios do Comunismo, que na verdade é um anexo. E quando você vai na edição que eu estou usando aqui, para essa edição, quando você vai na página 107,
entre perguntas e respostas, a pergunta que eu vou destacar aqui pertinente ao assunto que estamos abordando é a seguinte. Pergunta de número 22. Qual a atitude da organização comunista diante das nacionalidades existentes? Vou repetir. Qual a atitude da organização comunista diante das nacionalidades existentes? Ou seja, o que será das nacionalidades, das nações, uma vez que o comunismo for estabelecido no mundo? Ok. E aí, ele nos manda para a página 154, onde temos a resposta para essa pergunta sobre o que será das nacionalidades, o que será das nações. E ele diz aqui, ao que tudo indica, na página 154, o nacionalismo, as nações, né, ou a nacionalidade deveria permanecer a resposta formulada no projeto de profissão de fé comunista. Olha, existe um projeto de profissão de fé comunista, onde está dito nesse projeto de profissão de fé comunista o seguinte: as nacionalidades dos povos que irão se unir segundo o princípio da comunidade serão forçadas por essa união a se fundirem. Olha, então eles têm uma crença, uma fé, que envolve um projeto a ser alcançado, onde as nacionalidades, as nações, não de forma livre e espontânea, terão que aceitar que chegou o tempo delas, o fim delas, mas sim, de forma forçada, as nações deverão ser suprimidas, ou seja, abolidas. As fronteiras serão abolidas e, consequentemente, o nacionalismo, as nações serão abolidas pela força. Agora, que coisa interessante. Por que pela força? Porque é para o bem do mundo. Basta de guerras. O mundo precisa de paz, e paz permanente, paz definitiva. E para isso, nem que seja preciso fazer uso da força, da obrigatoriedade, então será feito. Olha que interessante. Só lembrando uma coisa. Para o cristão, isso não convém. Porque no livro de Zacarias, no Antigo Testamento, Deus vai falar justamente a Zorobabel, um líder político ali, um governador, o seguinte: assim diz o Senhor, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Veja, então, o que ocorre? O Manifesto Comunista deixa bem claro que não será por via democrática, ou será a decisão de uma maioria decidindo impor sobre uma minoria pela força. Atitudes tão radicais como, por exemplo, o fim das nações. Agora, qual a importância desse assunto? Muito simples. Parece muito bonitinho dar fim às fronteiras para assim fundir as nações e, supostamente, de maneira simplista, acabar com o princípio da guerra, que seria um conflito entre um país e outro, entre uma nação e outra. Porque uma vez que agora tudo é uma só nação, o mundo não tem motivo para ter guerra. Só que nós temos um problema aí. Como cristãos, temos que
levar em conta o que a Bíblia nos fala sobre o que levou, o que gerou, o, o que ocasionou, qual foi o princípio que deu impulso ao que hoje conhecemos como essa fragmentação do mundo em nações. Isso está em Gênesis capítulo 11, onde está dito lá que os homens, encabeçados por uma mente, né, um mentor, uma pessoa chamada Nimrod, teve a ideia de unir o mundo. Unir o mundo baseado numa capital, com uma sede, uma central, que ficou conhecida como Babel, que está em hebraico, Babel, mas que em grego é Babilônia. Veja, Babilônia, que mais tarde na história vai se revelar um império opressor, teve o seu princípio, a sua raiz, no projeto de um homem chamado Nimrod, que tinha como ideia unir o mundo com uma só central de poder, um só governo. E Deus, segundo o relato de Gênesis 11, vai intervir nesse projeto para que ele não vá adiante. E mais tarde vamos saber por quê. Porque, conforme Deus permitiu que a história tomasse curso, a história hoje nos mostra que a ideia de concentração de poder, ainda que seja com a melhor das intenções, é perigosa, porque uma hora ela pode recair em mãos erradas. E assim, esse poder já estruturado e estabelecido poderá se voltar contra a própria população, contra os governados, na forma de um império opressor. Nós temos provas disso através da experiência histórica, quando vemos o que foram os principais impérios desde a antiguidade, como os principais: Egito, Assíria, Babilônia, entre outros, né? Roma e etc., Grécia e por aí vai. Todos esses impérios da antiguidade, eles foram impérios que acabaram escorregando no controle ou na imposição pela força da vontade do governo sobre a população, a ponto de massacrar e reprimir aqueles que se opusessem a esses governos. Então, esses impérios tiveram longa duração. Desde então, desde a queda do Império Romano, ou melhor, nos tempos recentes, nós tivemos a demonstração do que é a concentração de poder na mão de pessoas que supostamente foram aclamados como salvadores, ou seja, tiranos, libertadores, e que se revelaram bestas, ou seja, feras, monstros no poder, através do nazismo, do fascismo, do comunismo e etc. Esses exemplos menores recentes na história são apenas exemplos que em pouco tempo vieram e se foram. Em pouco tempo, eu digo, em relação ao tempo, a cronologia histórica, em comparação aos impérios do passado. Quem viveu na Rússia, quem vive em Cuba, nos países onde o comunismo, né, o nazismo e outros, essas coisas se estenderam por longo tempo. Inclusive as ditaduras de esquerda, ou por dizer assim, de aspecto comunista, foram as que mais perduraram no poder. Mas todas tiveram uma coisa em comum: a opressão, a traição, a imposição do poder estatal de forma animalesca sobre a própria população. Agora imagina se eles tivessem sido impérios como foram os impérios do passado, que tiveram longa duração, um tempo muito mais extenso.
Agora imagine se isso fosse, né, o Império Mundial, com todas as fronteiras eliminadas, enfim, com um só governo. Para onde você iria fugir? Se uma determinada lei fosse promulgada e você não concordasse, como pena de morte sobre determinados crimes, e você não tivesse alternativa de mudar, de atravessar a fronteira para outro país. Olha, eis o perigo que existe oculto e que muitas vezes é desconhecido sobre a maldade que escapa, ou inocência, né, que recai nesse equívoco de se apoiar a ideia de uma unidade mundial com o fim das fronteiras, possibilitando uma concentração de poder com uma só base de governo, ou seja, um governo mundial. E o comunismo é a ideia que se apresenta como a melhor proposta atualmente para isso. Veja, indo na contramão do alerta bíblico. Mas enfim, para que você tenha uma melhor compreensão da importância do nacionalismo como, de certa forma, um mal necessário para impedir que o mundo recaia numa ditadura global, né? Eu te recomendo a leitura deste fascinante livro aqui, ó. Um livro fantástico que vai te deixar a par, né, em detalhes. Apesar de não ser tão volumoso, né, um livro fantástico escrito por um judeu, Yoram Hazony, um livro que veio num tempo em que parece ser o alerta final do mundo, que está caindo na sedução de um globalismo, de uma ideia de irmandade global, que são ideias tão bonitas superficialmente, mas que não são devidamente explicadas para que as pessoas façam as escolhas ou a escolha e a decisão adequada. Por isso, fica aqui mais o alerta de que, segundo a Bíblia, os homens no fim dos tempos recairão no engano de apoiar a concentração de poder nas mãos de um grupo de homens, a princípio 10 homens, 10 reis, que estarão representando, estarão posicionados em 10 regiões de poder, representado por 10 chifres, no capítulo 13 de Apocalipse, os 10 chifres da besta. Mas que no final das contas a Bíblia diz que eles têm um só pensamento: entregar a besta a um líder central, um líder único e mundial, todo o poder e autoridade que possui. E assim o mundo terá, então, recaído no sonho de Nimrod, lá na Torre de Babel, como uma representação de uma sede de poder mundial, que, na verdade, esse sonho se tornará o pesadelo do mundo seduzido por este engano. Então, fica aqui mais este vídeo com um papo superficial sobre a importância de você se informar, na época em que nós estamos vivendo, sobre o que é o nacionalismo, que é tão difamado, tão caluniado nos meios midiáticos mal intencionados e por pessoas que estão favorecendo essa desgraça que já deixou exemplos recentes na história de quão maléfico e perigoso que é o comunismo, que pode ter suas boas intenções através de pessoas que acreditam estar fazendo bem, mas que, segundo a Bíblia, como no livro de Daniel, nos capítulos 7 e capítulos 2 e 7, quando Deus revela que a tendência do mundo por uma concentração de poder através de impérios, que no capítulo 2 é retratado como uma imagem de um homem, no capítulo 7 esses mesmos impérios, como Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e a besta que virá como o último império mundial,
Só que com a concentração de todos esses impérios do passado numa força mais poderosa que todas elas, separadamente, porque será algo conjunto. Então, no capítulo 7 é retratado como uma intenção humana de talvez querer fazer o bem, no capítulo 7 é revelado como algo que descamba para a natureza animalesca, quando esses mesmos impérios passam a ser retratados como animais. O leão representando Babilônia, o urso representando o Império Medo-Pérsia, o leopardo representando a Grécia e um animal, uma fera terrível representando Roma, né? Tanto na sua primeira fase como na sua fase final, através do que vemos hoje na União Europeia. Um bloco de poder que está restaurando, ressuscitando o antigo bloco ou a base de poder do antigo Império Romano. Como a Bíblia disse, né, que o animal que representou Roma voltará na forma de 10 chifres. E estamos vendo aí o mundo agora sendo estruturado em várias regiões ou blocos de poder que inicialmente começaram com a intenção inocente de apenas melhorar as relações comerciais, como o Mercosul, né? O mercado comum europeu e etc. E agora estão se convertendo para blocos políticos. O que antes era o mercado comum europeu, hoje se chama União Europeia. O que antes era o Mercosul, hoje é conhecido como Unasul. E assim vários blocos estão se formando. E uma vez que esses blocos se formarem, curiosamente, estão caminhando para 10 blocos. E então, segundo a Bíblia, um chifre, um rei, um governante estará colocado, representado em cada um desses blocos, mas no final tudo será entregue a um bloco central, aquele que estará na liderança da União Europeia. Então, veja como nós estamos recaindo neste erro. Não estamos aqui para impedir que isto aconteça, mas a pergunta é: podemos retardar o mal? Ou podemos apenas tomar conhecimento para podermos dar a nossa contribuição em não favorecer o mal, pelo menos da nossa parte? Então, fica aqui a recomendação desse livro fantástico. Adquira, leia, se informe e haja conforme o conhecimento adequado para poder dizer, pelo menos, o mundo pode ter afundado, descambado para esse pesadelo, mas não com meu apoio. Ou, se possível for, retardar o mal, o avanço desse mal, pelo menos em nossa geração, é um caso a se pensar. Então, fica aqui essa reflexão e que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém.